A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para uma sequência das aulas e esta é a aula 4, que esta aula estaria aqui abordando aqui o pré-requisito para uma boa exegese. Então, com certeza tem várias aulas até chegar na 12ª aula. Eu sou o professor Claudine Santos e gostaria que você tivesse o máximo de aproveito desta aula. E eu tenho certeza que tem muita coisa boa para nós aqui. Então estarei citando várias referências bíblicas, não estarei lendo-a para não ficar muito longo essa videoaula que está sendo gravada. Mas você poderá pausar essa aula e analisar as referências quantas vezes desejar. Queridos, quando a gente observa aqui em primeiro aspecto o pré-requisito para uma boa exegese. A exegese é o estudo cuidadoso e sistemático de um texto para comentários, visando então o esclarecimento e interpretação do mesmo. E é o estudo objetivando a subsidiar o passo da interpretação de métodos analíticos e da hermenêutica. Então esse estudo é desenvolvido sobre algumas indagações num contexto histórico e também literário. Primeiro pré-requisito para uma boa exegese, entre elas, tem uma vida afinada com o Espírito Santo, pois ele é o melhor intérprete da Bíblia. Como a gente vê aqui em João capítulo 16, do versículo 13 e do 14 ao 26, como também aqui em 1 Coríntios, do capítulo 2, do versículo 9, se estende até o 10, e em 1 João, do capítulo 2 e do versículo 20 ao 27. Em segundo aspecto, vá você mesmo diretamente ao texto, não permitindo que alguém pense por você, evitando assim então a dependência de outra pessoa para que você desenvolva ao máximo o seu potencial próprio ou o seu intelectual próprio. Em terceiro aspecto, procure o significado de cada palavra dentro do seu contexto e deve ser tomado conforme o sentido da frase nas escrituras. Por quê? Porque as palavras elas variam muito em suas significações. Ou seja, em outras ocasiões, em outros aspectos, aplicações da exegese. Eu falei aqui sobre o pré-requisito de uma boa exegese e falei aqui sobre a parte A, a parte B, a parte C. O segundo aspecto, aplicações da exegese. A aplicação da exegese, queridos, é a realizada a partir das indagações básicas sobre o contexto e também o conteúdo do texto, visando o quê? Entre eles, em primeiro aspecto, texto, no capítulo, parágrafo e porções bíblicas que se encerra uma ideia incompleta, que se pretende estudar. Então um exemplo disto é quando você pega Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 12, como também 1 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 1 ao 3, como também João, no capítulo 14, e do versículo 6, e aí vai. Em segundo aspecto, o contexto. A parte em que antecede o texto e a parte que é procedida pelo texto. Um exemplo do texto, João, no capítulo 14, do versículo 6, com o contexto de Gênesis, do capítulo 1, do versículo 1. E você vai ver aqui João do capítulo 14, do versículo 5, com João do capítulo 14, do versículo 7, e Apocalipse do capítulo 22 e do verso 21. Nós vamos ver aqui algumas observações, às vezes, queridos, tomando-se o contexto próximo do texto, é o suficiente para uma interpretação correta. Outras vezes será necessário lançar mão do capítulo inteiro, ou do livro inteiro, ou ainda da Bíblia toda. Muito bem. Então a gente vai ver aqui regras
fundamentais de interpretações. Não devemos nos esquecer também que a primeira pessoa a interpretar as escrituras de forma distorcida foi o diabo. Ou seja, ele deu uma palavra a um sentido, ele deu uma palavra divina no sentido que ela não tinha, ou seja, falseando astutamente a verdade, como a gente vê aqui em Gênesis capítulo 3 do verso 1. Então, o nosso adversário, ele quer de todas as formas com que nós não venhamos a entender e compreender a palavra de Deus. Então, quando eu posso observar aqui sobre os seus imitadores, conscientes e inconscientes, eles têm perpetuando esse procedimento, enganando a humanidade com falsas interpretações das escrituras sagradas. Ou seja, é como se a Bíblia dizer uma coisa e a outra pessoa dizer outra coisa. Se a Bíblia diz, eu fico com a Bíblia. Se a Bíblia não diz, então você não deve concordar com tais interpretações que vai contra ou que não concorda com as escrituras, que é a Bíblia. Então a maior de todas as regras é a escritura, é a explicada pela própria escritura, ou seja, a Bíblia ela é sua própria intérprete. A primeira regra é preciso, o quanto seja possível, tomar as palavras em sentido usual e também comum. Porém, queridos, tenha-se sempre presente a verdade que é no sentido usual e comum, que é o que vale sempre ao sentido literal. Então, exemplo disto a gente vê aqui em Gênesis capítulo 6, do versículo 12, e a palavra carne, no sentido usual e comum, significa pessoa. Então a palavra carne no sentido literal significa tecido muscular. Então precisamos entender, depende do texto e o contexto do que você está estudando. Muito bem. A segunda regra é de todo necessário tomar a palavra no sentido que indica um conjunto de frases. Um exemplo, em primeiro aspecto, fé. Em Gálatas, no capítulo 1, do versículo 23, significa crença, ou seja, doutrinas do Evangelho. Fé em Romanos, capítulo 14, versículo 23, significa convicção. Então, em segundo aspecto, graça em Efésios, capítulo 2, do versículo 8, significa misericórdia, bondade de Deus. Graça em Atos, capítulo 14, versículo 3, significa pregação do Evangelho. Queridos, em terceiro aspecto, carne em Efésios, capítulo 2, do versículo 3, significa desejos sensuais. Carne em 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 16, significa forma humana. Carne em Gênesis, capítulo 6, do versículo 12, significa pessoas. Então precisamos entender algumas regras básicas de interpretações. Muito bem. Então, a terceira, eu falei sobre a primeira regra, que é a regra, eu falei sobre a primeira regra, certo? Vamos lá, em segunda regra, e agora nós vamos para a terceira regra. E a terceira regra, ela é necessário tomar as palavras no sentido indicando um contexto. A saber, o versículo que estão antes e os que estão depois do texto e que está estudando. Então, no contexto, achamos que as expressões, versículos ou exemplos que nos esclarecem e definem o significado da palavra obscura no texto em que estamos estudando. Quarta regra, é preciso levar em consideração o objetivo ou desígnio do livro ou passagem em que ocorrem as palavras ou expressões obscuras. O objetivo ou o desígnio de um livro ou passagem se adquire, sobretudo lendo e estudando com muita atenção em repetidas vezes, tendo em conta, queridos,
em que ocasião em as quais as pessoas originalmente foi escrita. Alguns livros da Bíblia já trazem essas informações. Um exemplo disso é Provérbios, capítulo 1 e do versículo 1 em diante. No quinta regra, é necessário consultar as passagens paralelas, explicando coisas espirituais para as espirituais, como a gente vê aqui em 1 Coríntios capítulo 2 do versículo 3. Passagens paralelas são as que fazem referência a uma a outra e que tem entre si uma relação ou trato de um modo ou do outro de um mesmo aspecto ou o mesmo assunto. Existem paralelos de palavras, paralelos de ideias e também paralelos de ensinos gerais. Então, paralelos de palavras é quando lemos um texto e encontramos nele uma palavra duvidosa. Recorremos a outro texto que contém a palavra idêntica e assim entendemos o seu significado. Exemplo, ou seja, trago num corpo as marcas de Jesus, Gálatas 6,17, fica mais fácil o seu entendimento quando lemos a passagem paralela, trazendo sempre um corpo, o morrer de Jesus, como está em 1 Coríntios capítulo 4 versículo 10. Uma das coisas interessantes é quando você lê uma referência em algumas bíblias de estudo e no rodapé ela estará dando um caminho para você observar ou analisar e chegar no denominador comum de uma palavra idêntica ou paralela. Muito bem. Em segundo aspecto, paralelos de ideias. Para conseguir ideias completa e exata do que ensina determinado texto, talvez obscuro ou discutível, consulta-se não somente as palavras paralelas, mas os ensinos, as narrativas e os fatos contidos em textos ou passagens que se relacionam com o dito texto obscuro ou discutível. Tais textos ou passagens chama-se paralelos de ideias. Um exemplo sobre esta pedra: edificarei a minha igreja, como está em Mateus capítulo 16 do versículo 16. Quem é esta pedra? Uma pergunta. Se pegarmos em 1 Pedro capítulo 2 do versículo 4, a ideia paralela é: chegamos vós para ele, Jesus, a pedra viva. Entenderemos que a pedra é Cristo Jesus. Muitos exemplos em Gálatas capítulo 6 do versículo 15, o que é de valor para Cristo é a nova criatura. Ou seja, essa expressão figurada, uma pergunta. Consultando o paralelo de 2 Coríntios 5 e 17, verificamos que a nova criatura é a pessoa que está em Cristo, para a qual as coisas antigas passaram, as coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Muito bem. Então, paralelos de ensinos gerais para a correta interpretação de determinadas passagens, queridos irmãos, não são assim suficientes aos paralelos de palavras ou ideias. É preciso recorrer ao teor geral, ou seja, os ensinos gerais das Escrituras. Um exemplo, o ensino de que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei só será bem compreendido com a ajuda dos ensinos gerais da Bíblia toda. Segundo o teor, o ensino geral das Escrituras, Deus é onipotente, puríssimo, santíssimo, conhecedor de todas as coisas, em todas as partes presente. Porém, há textos que aparentemente nos apresenta às vezes um Deus como ser humano, como limitando de a tempo ou lugar e diminuindo em algum sentido a sua pureza ou santidade, o seu poder com sabedoria. Tais textos, queridos, ele deve ser interpretado à luz dos ensinos gerais das Escrituras. Muito bem. Queridos, quero ficar aqui com essa aula muito resumida, e na aula de número 5 eu gostaria de dar a sequência dessa aula, vou falar sobre algumas figuras e retóricas de interpretação. Então,
Estarei falando sobre metáfora, sobre hipérbole, estarei falando sobre várias questões de palavras que determinam suas interpretações. Então até a próxima aula, se Deus nos permitir, e um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudine Santos.